Era fim de tarde quando uma tempestade tropical engoliu a cidade de Campinas. Raios serpenteavam o céu como veias elétricas e trovões faziam tremer as janelas. Lucas, de 9 anos, ainda vestia o uniforme escolar quando os pais o deixaram em casa. Marta e Rogério tinham sido convidados para um jantar beneficente em um clube elegante do centro. O plano era voltar antes da meia-noite, mas a chuva engrossou, o trânsito parou e, por segurança, eles acabaram aceitando dormir na casa de amigos que moravam perto do evento. No último telefonema, Marta pediu 1000 desculpas. Lucas disse que ficaria bem. No fundo, ele se sentia importante. Era a primeira vez que passaria a noite sozinho, responsável pela casa de 2 andares no bairro Taquaral. A mãe lhe deu instruções claras. Tranca portas, fecha janelas, abaixa persianas, deixa a luz da cozinha acesa. Lucas prometeu cumprir tudo, depois do brigadeiro, do pacote de bolacha e de um desenho animado no sofá. O relógio passou das 10. O açúcar virou sono. Lucas cochilou frente à televisão até um raio mais forte acordá-lo. Sentiu o ar gelado. Lembrou-se das ordens maternas e percorreu cada cômodo. Fechou a porta dos fundos, girou o trinco da área de serviço, conferiu as janelas da sala, baixou todas as persianas. Mesmo assim, o frio persistia, como se algo sugasse o calor da casa. Culpa do temporal, pensou, desligando a TV e subindo para o quarto. Do alto da escada, ele finalmente viu a tempestade inteira. A vidraça de seu quarto tremia sob rajadas de vento. Raios riscavam silhuetas de árvores como monstros balançando galhos. Ele nunca tivera medo de chuva, mas aquela noite parecia diferente. Barulhos secos, estalos que não combinavam com água batendo em telhas. Deitado, tentou ignorar. O colchão afundava gostoso, mas os rangidos aumentaram. Soavam dentro do quarto, apesar do carpete fofo que abafava passos. Sentou-se e ficou atento. Relâmpago, armário fechado, escuridão, outro clarão. A porta do armário estava entreaberta. Lucas sentiu o estômago despencar. Sabia que a havia deixado encostada e travada, mas agora uma fresta negra o encarava, como se convidasse algo a sair. Não gritou. Deslizou para fora da cama, abriu a porta com cuidado e desceu as escadas quase sem respirar. Correu para a sala de jantar e se enfiou debaixo da mesa de madeira maciça, onde costumava brincar de cabaninha. A toalha pendia como cortina protetora, mas o coração batia tão alto que ele temeu que fosse ouvido. Minutos eternos passaram. Então, passos. Não eram passos normais. Pareciam saltos irregulares, como de alguém que anda na ponta dos pés e depois se deixa cair. O piso de taco rangia sob aquele peso inconstante. Os passos chegaram à sala de jantar. Lucas mordeu o punho para não soluçar. Entre a bainha da toalha, viu pernas nuas e enlameadas. A pele, iluminada por relâmpagos, tinha um tom amarelado estranho, quase doente. Arranhões riscavam dos joelhos aos tornozelos, como se a pessoa tivesse se arrastado por arbustos cheios de espinhos. Um objeto metálico escorregou da mão da figura e tombou no chão. Uma chave inglesa grande, manchada de ferrugem. Se o estranho se abaixasse para pegá-la, perceberia Lucas imediatamente. Mas ele ficou parado, respirando pesado, pingando água no piso de madeira. O garoto prendia o fôlego, sentindo as lágrimas escorrerem pelo rosto. Após um silêncio tenso, novos passos ecoaram rumo à porta. O trinco girou, a porta da frente abriu com um rangido antiquado e bateu às costas da criatura. Lucas permaneceu encolhido mais um tempo, congelado. Quando finalmente se mexeu, as pernas tremiam. Pegou a chave inglesa com dedos trêmulos, como se fosse um troféu macabro, e escondeu-a atrás da almofada do sofá. Foi até a porta, trancada. O pórtico vazio indicava que a figura sumira na escuridão. Ele subiu cauteloso, agarrou um travesseiro e se trancou no quarto dos pais, onde havia um abajur forte. Passou o resto da noite acordado, atento a qualquer ruído.
Às 6 da manhã, exausto, voltou ao próprio quarto, agora claro, e percebeu detalhes que não vira antes, pegadas enlameadas no carpete, terminando na frente do armário. Por dentro tremia, mas, curioso, abriu de vez as portas. Roupas intactas, nada escondido, nenhum sinal de invasor. Aquilo não fazia sentido, mas o medo falou mais alto. Quando Marta e Rogério chegaram, o sol já rachava o asfalto. Encontraram o filho assistindo desenhos com as luzes acesas e os olhos vermelhos. Lucas sorriu e disse que estava tudo bem. Não contou nada. Guardou a chave inglesa na mochila da escola, imaginando jogá-la num bueiro no caminho das aulas. Naquela noite, exigiu dormir com o abajur ligado. Semanas viraram meses, mas o trauma ficou. Lucas desenvolveu medo do escuro e pânico de tempestades. Só aos 17, relatou a história aos pais, que custaram a acreditar. A polícia nunca soube. Nenhum vizinho reportou invasão. Nenhum morador de rua ferido apareceu nos hospitais. O mistério permaneceu, assim como o aviso silencioso que ele repetia para si mesmo toda noite antes de dormir. Tranque as portas. O tempo passou. Hoje, Lucas tem 28 anos. Ainda evita ficar sozinho em casa durante temporais. Reconhece que o que viu poderia ser um assaltante drogado fugindo da chuva. Mas algo naquelas pernas amareladas e no silêncio premeditado o convenceu de que aquela presença não era completamente humana. Ele se pergunta se lá fora a criatura ainda vaga em busca de casas mal trancadas quando os relâmpagos criam frestas de luz suficientes para abrir armários e libertar pesadelos. E você, tranca bem as portas todas as noites? Fique atento ao próximo relato. Inscreva-se no canal Marcelo Caixeta Sobrenatural e nunca mais durma sem olhar 2 vezes para o escuro. História 2. O homem caído na chuva que prometeu matar. Eu sou filho único e moro com meus pais numa casa confortável em Sorocaba, interior de São Paulo. Sempre brinquei que a casa era grande demais para apenas 3 pessoas, mas minha mãe fazia piada, dizendo que iam ter mais filhos e o tempo só não deixou. Eu tinha 15 anos naquela noite. Maio, sábado chuvoso, um daqueles fins de semana logo antes do inverno chegar para valer. Preciso confessar, tenho umas condições médicas esquisitas que complicam a minha vida. Sofro crises de pânico, desmaio fácil, às vezes falta ar sem motivo. Sou também daquela turma estranha que precisa de silêncio absoluto para dormir. Um simples ventilador já me deixa acordado. Por isso, muita gente diz que ama dormir ouvindo chuva. Mas comigo é o contrário. Cada gota no telhado vira martelo dentro da cabeça. Sorocaba não é exatamente a capital mundial das tempestades. Só que, de tempos em tempos, cai um dilúvio que parece castigo bíblico. Aquela noite foi assim. Não era tempestade com raios, mas chovia pesado o suficiente para manter qualquer insone desperto até de manhã. Passava de 1 da madrugada quando aceitei que o sono não chegaria. Levantei, pensando em queimar energia. Já tinha um hábito maluco que meus pais aprovaram: caminhar no parque ao lado de casa quando não conseguia dormir. O bairro é tranquilo. Iluminação pública forte, quase nenhum movimento depois de meia-noite. Enfiei uma capa de chuva, desci a escada sem fazer barulho, deixei o celular de lado, tela acesa só piora a insônia. E saí. Logo senti o ar úmido, o cheiro de terra molhada subindo das gramas do Parque das Águas. As árvores balançavam num ritmo hipnótico e a água escorria pelos troncos como se todo o mundo estivesse chorando. Caminhei uns 20 minutos entre alamedas vazias e postes laranjas. O barulho da chuva começava, enfim, a embalar o corpo. Resolvi dar meia volta. Fui cortando uma área mais aberta, já perto da Avenida Marginal, que avistei algo esquisito no asfalto. Um volume comprido, preto, deitado no meio da rua deserta. Primeiro pensei ser um saco de lixo molhado, mas conforme meus olhos ajustaram à escuridão, entendi que era um corpo. Alguém de bruços, braços colados ao peito, roupa escura. O estômago virou pedra.
Tudo o que passava pela cabeça era acidente de carro, ferido, talvez morto. Sob chuva forte, ninguém aparece deitado no asfalto sem motivo. Meu instinto dizia: siga em frente, não é problema seu. Só que fui criado ouvindo minha mãe repetir que não se abandona quem precisa. Contra o medo, atravessei a ciclovia e pisei na rua. Cada passo, a sensação de frio aumentava, como se a temperatura tivesse despencado de um segundo para o outro. Reconheci calça jeans preta, camisa xadrez escura, estranho uso para quem sai de casa em temporal, mas confirmei que era um homem. A ideia de chamar socorro já formava na mente quando ouvi um grito atrás de mim. Era um som agudo, um uivo distorcido, como animal machucado. Girei o corpo num reflexo, coração na garganta. A vegetação densa do parque escondia qualquer origem. Não vi ninguém. O barulho parecia sair de um ponto mais interno, o que teoricamente me deixava seguro. Mesmo assim, tremi. Nunca tinha escutado nada parecido. Aquela estranheza pura disparou algum pânico ancestral. Voltei o rosto para o asfalto e quase desmaiei. O homem não estava mais deitado. Estava sentado, coluna ereta, encarando-me com olhos muito abertos. Por um instante, o mundo estreitou. Chuva virando ruído surdo nos ouvidos. Sem aviso, ele se pôs de pé e começou a correr na minha direção. Um sorriso torto, sinistro, abriu-se no rosto dele, e na mão direita brilhava uma faca de cozinha. Naquele momento, aprendi de verdade o que é temer pela própria vida. O corpo reagiu antes da mente. Girei e disparei de volta para dentro do parque. Mal toquei na grama encharcada, escorregadia. Ouvi atrás de mim o sujeito gritando: "Eu vou te matar!" Não quis correr para casa e mostrar o caminho. Corri para a parte mais fechada do bosque, justamente de onde viera o uivo. Não olhei para trás, só corria, sabendo que cada segundo podia ser o último. Entrei num corredor de eucaliptos antigos, troncos grossos cobertos de limo. Meus pulmões ardiam, as pernas ameaçavam falhar, mas continuei até a exaustão cuspir um gosto metálico na boca. Ajoelhei atrás de um tronco, tentando silenciar o próprio gemido. 20 minutos, talvez 30. A noção de tempo se dissolveu entre respirações ofegantes e chuva esmagando folhas. Quando consegui erguer o rosto, não havia sinal dele. Ainda assim, o medo gritava. Se eu saísse correndo, poderia topar com ele a qualquer virada de trilha. Decidi contornar o parque pelo lado oposto, caminho longo que me deixaria a 3 quadras de casa. Cada passo era cálculo de risco, acender ou não a lanterna. Corri metade do trajeto na penumbra. Só ligava a luz quando tropeçava em raízes, logo desligava. Nenhum carro passava, nenhuma alma viva. Cheguei à rua de casa encharcado, mãos tremendo incontroláveis. Entrei, travei 3 voltas de chave, encostei a testa na porta e desabei num choro silencioso que durou minutos. Subi, tirei roupa molhada, mas nem cogitei banho. Deitei-me ainda trêmulo, a faca imaginária brilhando toda vez que fechava os olhos. Dormi perto do amanhecer, luz acesa. Acordei tarde, enrolado no cobertor, tentando acreditar que tudo não passara de pesadelo. Mas o tênis encharcado largado na varanda comprovava cada detalhe. Não contei aos meus pais, sentia uma vergonha irracional, como se fosse culpa minha. Durante meses, qualquer passeio noturno estava fora de cogitação. Ainda hoje, o som de uivo em gravação de filme me faz gelar. O que me atormenta não é a faca ou a ameaça, e sim o uivo. Foi coincidência? Ele ouviu também, levantou, viu-me e surtou? Ou eram 2 perigos distintos dividindo a mesmíssima noite? Não tenho resposta. Só sei que a chuva, que já era inimiga do meu sono, virou símbolo de algo pior. A lembrança de que pessoas ou coisas podem estar deitadas naquelas ruas vazias, aguardando um insone curioso. Você encara andar sozinho sob temporal depois de ouvir essa história? Pense bem antes de responder. E lembre-se, se vir algo no chão, certifique-se de que está pronto para correr. História 3. Sombras à beira-rio.
O pescador da machadinha. Eu tinha acabado de completar 30 anos quando tudo aconteceu. Depois de um término conturbado, resolvi sumir por uns dias. Meu jeito de limpar a cabeça sempre foi me embrenhar no mato, mas não em camping lotado ou parque estadual cheio de turista. Gosto de lugares onde dá para sentir que o mundo todo cabe dentro do barulho de um rio e o resto é silêncio absoluto. Cresci em Minas, perto da Serra da Canastra, e passei boa parte da vida adulta vasculhando estradinhas de terra onde a luz da cidade não chega. Naquela sexta-feira, joguei barraca, fogareiro e um livro no porta-malas e segui rumo ao Rio São João, um braço esquecido que serpenteia entre fazendas abandonadas. A entrada era só um carreiro de cascalho que se perde na mata. Eu já tinha acampado ali uma vez e quase não dormi de tão perfeito que era o sossego. Cheguei no fim da tarde, mas quando virei o volante para a estradinha, senti gelo na barriga. 2 picapes cabines duplas, um prata, outro branco, estavam parados perto da porteira. Nenhuma alma por perto, só capim alto balançando. Quase desisti. Vim buscar paz, não companhia, pensei. Só que o rio corre longo, talvez estivessem a quilômetros. Respirei fundo. Estacionei do lado oposto e segui trilha abaixo com mochila nas costas. Caminhei uns 15 minutos margeando a água até avistar 2 homens pescando. Barbas espessas, barrigas de quem vive de boteco e bota de cano alto, típico pessoal do interiorzão. Mas o que chamou a atenção foi o jeito deles esconderem algo sob um casaco assim que me notaram. Um deles, de boné desbotado, deu meio sorriso e gritou: "Sossegado, parceiro, tamo só fazendo uns tiros de latinha, não assusta não." Fiz sinal positivo e passei sem render prosa. Gente estranha merece distância. Mesmo seguindo meu caminho, a fala dele ficou martelando. Não pelas palavras, mas pelo tom nervoso, apressado demais. Empurrei a sensação para baixo. Mineiro do mato não é exatamente conhecido pelo papo fácil. Encontrei um recuo, ladeado por cibipirunas, a trilha sumia ali. Montei barraca, acendi fogareiro, deixei o feijão esquentando e tentei ler. A chuva fina começou a cantar no toldo e logo à noite se deitou sobre o rio como um cobertor cinza. Depois da janta, decidi esticar as pernas na laje de pedras que avança até quase metade do leito. Foi quando vi do outro lado da água a silhueta de um dos pescadores, o mesmo do boné. Estava sozinho. Ele acenou. Demorei, mas retribuí. Gritou perguntando meu nome. Talvez por impulso de educação boba respondi alto. "É Nando." Ele ficou um segundo parado. Puxou algo do bolso do casaco. Pensei que fosse celular, mas era uma câmera descartável. Sem aviso, levantou o braço e fotografou minha cara através da garoa. Depois virou as costas e subiu o barranco, sumindo entre as moitas como se nada tivesse acontecido. Arrepios brotaram até no couro cabeludo. Voltei à barraca, decidido a não sair mais. Quando a madrugada engoliu a última centelha do fogareiro, rastejei para dentro do saco de dormir. Mas a mente girava feito moinho quebrado. Término de namoro, clique da câmera, sorriso forçado daquele sujeito. A chuva ficou mais fina. O rio, constante. Nesse som quase hipnótico começou outro. Pisadas suaves e regulares, molhando folhas ao redor do acampamento. Na hora soube. Era o cara. Nunca viajo sem meu 38. Puxei o revólver de dentro da mochila e abri o zíper devagar. Coração batia na garganta, mas mantive a voz da razão. Não atira sem ver. Liguei lanterna de cabeça, avancei um passo fora da barraca e varri a clareira com o facho. Ali, a uns 6 metros, meio escondido atrás de um tronco encharcado, estava o pescador. Rosto impassível, como quem observa boi ruminando, e na mão esquerda brilhava o metal de uma machadinha. Tudo ficou mudo. Só existia o som do meu sangue. Ergui a arma com as 2 mãos, respiração curta. "Sai agora ou morre", disparei, voz rouca. Ele nem piscou. Murmurou que o amigo dele, tal de Zeca, tinha tentado impedi-lo de me procurar e que Zeca agora estava resolvido. Resolvido como?
Não dei chance para detalhes. Atirei para cima, o estampido rachou a mata. O sujeito deu um passo atrás, surpreso, mirei de novo, firme. Larga a machadinha. Ele soltou. A lâmina caiu na lama. Um alívio quente me dominou, mas o pânico ainda martelava. Mandei que tirasse as botas. Barro, pedras, espinhos, tudo vira obstáculo sem calçado. Depois, o obriguei a virar os bolsos e levantar a camisa. Nenhuma outra arma. Agora pega tudo da minha barraca e joga aqui fora. Ele obedeceu atabalhoado. Enquanto recolhia minha lanterna reserva, mantimentos, isolante, eu não desviava o cano do peito dele. Espetei a machadinha dentro da mochila, fechei zíper, joguei as botas dele o mais longe possível pela mata encharcada. Vai embora por ali e não olha para trás. Mantive a luz fixa nas costas dele até que sumiu entre sombras. Então, com a pressa de quem foge do próprio coração, catei só o essencial: carteira, chave do carro, revólver, mochilão. A barraca ficou para trás, tremulando como fantasma. Voltei pela trilha às cegas, lanterna acesa só em pontos de risco. Cada estalo me fazia travar a respiração. Cheguei à clareira da porteira. Os 2 picapes ainda lá, mas vazios como túmulos. Eu nem quis saber. Entrei no meu carro e segui derrapando pelo cascalho até enfiar os faróis na rodovia. Sinal de celular voltou 20 quilômetros depois. Liguei 190, dei coordenadas, falei de homem armado com machadinha, possível crime contra um tal de Zeca. O atendente anotou, disse que patrulhas iriam averiguar. Desde então se passaram 3 meses. Não sei se encontraram alguém, não liguei para perguntar. Tive pesadelos durante semanas. A foto tirada no breu, o flash me congelando, a frase "tive que resolver o Zeca". Hoje encaro a verdade simples. Se não estivesse armado, talvez meu nome fosse só mais uma manchete de desaparecido. A mata guarda segredos, e às vezes eles usam botas, seguram machados e acham normal fotografar estranhos sob garoa fina. E você ainda tem coragem de montar barraca onde ninguém pode ouvir seus gritos? Pense nisso antes de seguir picada adentro. Inscreva-se agora no canal Marcelo Caixeta Sobrenatural e acompanhe histórias que fazem o coração disparar mais rápido que passos na mata escura.